Paz, igreja. Amém. Vamos abrir em Jó, capítulo 1, verso 1 ao 5. Amém, igreja? Amém. Havia um homem na terra cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus, livrava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Versículo 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um. No seu dia, enviavam e convidavam as 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido dos dias dos seus banquetes, enviavam-se Jó, e o santificava, o levantava de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmãos, Jó era um homem próspero. Ele tinha muitas terras, ele tinha muitos gados, muitos camelos, muitos funcionários. Era um homem com muita riqueza. Era o mais rico do Oriente. Ou seja, Jó, ele tinha tudo. Porém, seus filhos faziam um banquete. Como ele tinha muito dinheiro, seus filhos faziam um banquete. E convidava as irmãs e faziam continuamente isso. Jó, porém, achando que os filhos pecavam no coração, ele fazia um holocausto. Ele acordava de madrugada e fazia um holocausto a Deus, que perdoasse os pecados dos filhos. Continuando aqui no verso 6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: Senhor, e disse: de rodear a terra, passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: onde serves tu, meu servo? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, livrando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus rebelde? Aqui, irmãos, quando os anjos foram falar com Deus, Satanás, ele também foi junto. Foi onde Deus questionou Satanás, perguntou para ele o que ele queria. Ele falou que estava desenvolvendo da terra e passou por lá. Aí foi quando Deus falou para ele que tinha um servo que era muito justo, sincero e temente a Deus. Realmente Jó era uma pessoa muito temente, era uma pessoa muito... A fé de Jó era muita fé. Irmãos, nossa fé, eu pergunto, como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Será que nós temos a mesma fé que Jó? Nós somos um Jó? Olha o que acontece. Jó, porém, como era uma pessoa próspera, e Satanás, com inveja, que quando Deus falou que tinha um homem temente a Deus na terra que era próspero, Satanás sentiu com inveja de Jó. Aí ele falou para ele, perguntou: porventura não cercaste tu os bens da casa de tudo quanto bem, quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste seu gado e está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás com as blasfemas contra ti na face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem,
está na tua mão. Somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu à presença do Senhor. Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu. Ninguém consegue tocar na gente sem a permissão de Deus. Quando acontece alguma coisa em sua vida, na minha vida, é porque Deus permite para ver até onde vai a nossa fé. E nessas, é isso que acontece com a gente. Nós temos tudo, nós temos casa. Um exemplo, se o teu carro quebra, a primeira coisa que você faz é questionar por que quebrou. Se a tua conta atrasa, você questiona por que tua conta atrasou. Aí eu pergunto, e a tua fé? Está onde? Nós que somos evangélicos, a primeira coisa que a gente tem que ter é fé. Independente do que aconteça, nós somos propícios a tudo. Propício a tudo. E a fé é a única coisa que a gente não pode perder. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, Deus sabia que Jó não ia perder a fé nele. Porque Deus é soberano. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus sabe o de hoje, de ontem, o de amanhã. Nosso Deus é o que nos dá o fôlego da vida. Satanás não consegue tirar a nossa vida, porque Deus não permite. Mas quando perdemos alguma coisa, isso é para nos testar. Deus está testando a gente. Como é que você vai testar a fé de uma pessoa se Deus te providenciar tudo bom? Não. Você só vai mostrar que você realmente crê em Deus, que tem a fé em Deus, quando acontece o inverso em nossas vidas. E sucedeu que um dia seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham em casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro e disse: os bois lavaram as jumentas, passiam juntos deles, e eles que deram sobre eles, os hebreus, sabreus, e os tomaram os moços e feriram ao fio de espada, e somente escapei para te trazer a nova. Gente, nessa parte, daí em diante, foi quando Jó perdeu tudo. Jó perdeu suas propriedades, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu o dinheiro, Jó perdeu a saúde. Em momento algum, Jó perdeu a fé em Deus. Jó rasgou suas vestes, prostrou ao chão, raspou a cabeça e ainda continuou clamando a Deus. E falou ainda que nu ele veio. Deus permitiu tudo, permitiu riquezas, e não teria nada se Deus não permitisse. A própria mulher de Jó falou para ele que ele negasse a Deus. Foi quando Jó falou: você é louca? Vamos negar a Deus? Nessa terra eu vim sem nada, e para ir para lá eu voltarei também. Mas Deus é maravilhoso, Deus, Ele trabalha em nossas vidas. Deus está acima de todas as coisas, irmãos. Eu posso até citar alguns exemplos aqui de fé, se me permitir. Jó 42, verso 5: antes eu só te conhecia, só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Cito mais, Jó capítulo 8, verso 7: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Glória. Aleluias. Cito mais. Abraão, pai da fé. Abraão levou o filho dele, Isaac, para o sacrifício. Irmãos, quantos de vocês fariam isso com o filho de vocês? Eu não faria. Eu não faria. A fé de Abraão foi acima de todas as coisas, como de Jó. Cito outro aqui, a mulher de Cananeia. Era grega, tinha uma filha com espírito maligno.
Porém, a fé dela em Jesus fez com que a curasse. Cito outro, Gideão, era um juiz, que aparece na Bíblia no livro de Juízes. Um exemplo de homem cheio de fé, de inspiração, de total confiança em Deus. Mesmo quando a situação parecia impossível, ele creu. A Bíblia, ela dá vários exemplos, irmãos. Dá muitos exemplos aqui. Eu tenho vários exemplos da Bíblia. Agora eu pergunto, o que tem que acontecer na nossa vida para te mostrar que a gente tem fé? O que tem que acontecer? Porque tem as coisas boas e que fala para Deus: eu clamo a Deus, Deus, obrigado por tudo, mas eu quero ver a tua fé quando Ele te tira alguma coisa. Testar. Quando Deus testa a gente, é para a gente mostrar fé, para a gente ter certeza da nossa fé. Porque adorar a Deus quando tem todas as coisas é fácil, é simples. Qualquer pessoa adoraria a Deus tendo tudo. É verdade. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Quando eu tive a revelação de Deus sobre gravidez e sobre sexo de criança, quem ia ter menino, quem ia ter menina, muita gente duvidava, mas eu tive a fé em Deus. Eu sabia que Ele falou comigo. Eu tinha fé e aquilo que Ele passou para mim ia acontecer. E foi da mesma forma que Ele me revelou, aconteceu. Mesmo, irmãos, eu sendo novo convertido, Deus trabalha com os pequenininhos. Não precisa ser bispo, não precisa ser pastor, não precisa ser diácono, não precisa ser evangelista, não precisa ser... Basta você ter fé e acreditar em Deus. Deus trabalha naqueles que a gente menos espera. Aleluia. O exemplo é o Jó. Por tudo que ele perdeu, mas não perdeu a fé. No princípio, quando Deus falou com Abraão, Deus fez 3 promessas para Abraão. 3 promessas. E Abraão acreditou, confiou em Deus. Deus falou para Abraão com 70 anos. Com 75 anos falou para Abraão, Abraão, você vai ter um filho. Abraão tem um filho com 100 anos de idade. Abraão, você vai ganhar terras. Deus prometeu, deu as terras para Abraão. Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Abraão realmente foi o pai de uma grande nação. E deles surgiram muitos outros que constam na Bíblia. Deus é tão maravilhoso, irmãos. É tão maravilhoso. Eu vou pular agora aqui para o capítulo 42, verso 12. Não precisa ler a Bíblia não, irmãos. Dizendo assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos e aos seus filhos, os seus filhos, e até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho em face de dias. E aqui, irmãos, Deus permitiu que tirassem tudo de Jó, mas a única coisa que foi arrancada foi a fé. Essa mesma fé que a gente tem que ter quando está em Cristo Jesus, a mesma fé que vocês e eu temos que ter. Que não adianta a gente ter bens, ter fortuna, não adianta a gente ter tudo isso e não ter a fé. Porque a fé é a única coisa que move as pessoas. A fé é a única coisa que faz com que você levante no dia seguinte. É só acreditar em Deus, irmãos. É só acreditar em Deus. E uma coisa que eu tenho que deixar aqui, que o meu título, o meu tema é sobre a fé, tá? Sobre a fé.
não só de Jó, como de Abraão, de Teão, tá? De Cananéia. E essa fé que eu estou citando aqui é que nós todos temos. É só isso. Sem a fé não somos nada. Tá? Bom, irmãos, vou ficando por aqui, tá? Aqui está, já dei a minha palavra de que o que aconteceu comigo foi realmente que a fé que eu tive que realmente aconteceu, e Deus falou comigo, como Deus fala com vocês todos, irmãos, e é só acreditar que a gente vai estar presente todos os dias e a gente realmente um dia vamos estar com Ele na glória, né? Glória a Deus. Irmãos, encerro por aqui, agradeço a oportunidade. Amém.